A palavra é Jesus Cristo. Terça-feira, na terceira semana do tempo comum. Memória de Santo Tomás de Aquino, presbítero e doutor da Igreja. Jesus afirma que nosso parentesco com ele nasce da fé. Cabe-nos aceitar seu convite para fazermos parte de sua família, composta daqueles que fazem a vontade de Deus. Santo Tomás de Aquino entrou nessa dinâmica. Nasceu na Itália em 1225 e lá faleceu em 1274. Homem humilde e de profunda vida espiritual, fez da ciência e do estudo o caminho de sua santificação. Celebrando sua memória, rezemos por todos os professores e estudantes de teologia. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Oremos. Ó Deus, que engrandecestes Santo Tomás pela busca da santidade e pelo amor à ciência sagrada, concedei-nos a graça de compreender os seus ensinamentos e imitar os seus exemplos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. A liturgia da palavra de hoje tem na primeira leitura o texto da carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículos de 1 a 10. O salmo responsorial será o 39, com 4 estrofes, dentre elas o refrão: Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. E o Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos de 31 a 35. No capítulo 10 da carta aos Hebreus, chegamos a uma demonstração categórica, dogmática, clássica de quem sabia onde queria chegar. O autor da carta já anunciou previamente que estávamos exatamente no centro da exposição quando ele dizia que Jesus é o sumo sacerdote que suplanta o sacerdócio antigo do judaísmo e agora se apresenta diante de Deus com supremacia, com excelência. Era assim que nos convinha um sumo sacerdote, disse o autor anteriormente. Aqui, o autor focaliza agora o sacrifício. Se excelente é o sacerdote, excelente é o sacrifício que ele oferece. Porque os sacerdotes antigos ofereciam carneiros e touros, sangue, como oblação para pedir o perdão dos pecados, e isso anualmente vinha feito de modo repetitivo, sem declinação, para uma espécie de memória dos pecados. E o autor faz uma certa ironia quando diz: também com os seus sacrifícios sempre iguais e sem desistência repetidos cada ano, ela é totalmente incapaz de levar à perfeição aqueles que se aproximam para oferecê-los. Se não fosse assim, não se teria deixado de oferecê-los se os que prestam culto, uma vez purificados, já não tivessem nenhuma consciência dos pecados? Mas, ao contrário, é por meio desses sacrifícios que anualmente se renova a memória dos pecados, pois é impossível eliminar os pecados com sangue de touros e bodes. Depois disso, o autor diz que Jesus, ao entrar no mundo, diz: Tu não quiseste vítima para a oferenda, mas tu me formaste um corpo. Não foram do teu agrado, ó Pai, holocaustos nem sacrifícios pelo pecado. Por isso eu me apresentei dizendo: Eis que eu venho, e com prazer faço a tua vontade, como o salmista nos faz repetir no refrão do Salmo 39, na missa de hoje. Ora, desta maneira, os sacrifícios antigos estão superados pela oferta do corpo de Cristo. E o autor conclui: com isso,
suprime o primeiro sacrifício para estabelecer o segundo. Eis a conclusão magisterial. É graças a essa vontade que somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo, realizada uma vez por todas. É assim que termina a primeira leitura de hoje. Isso faz uma alusão direta a Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino foi o produtor de boa parte dos textos da missa para o culto eucarístico que temos na Igreja há tantos séculos. Há mais de 8 séculos. O Papa de então pediu aos teólogos que preparassem textos para a missa que ele queria promulgar, exatamente na atenção ao que Jesus pediu a Santa Joana de Montcornillon, aquela freira belga que tinha instado o então arcediago de Liege, que agora já era Papa, para oferecer à Igreja este culto eucarístico. E os teólogos prepararam seus textos e o Papa marcou o dia para ouvi-los, e o sorteado entre eles foi o professor Tomás de Aquino. Tomás começou a ler aquela sequência que no final tem 2 estrofes que nós cantamos ainda hoje, iniciada com as palavras: tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé por suplemento os sentidos completar. E a conclusão doxológica de glória, de glorificação. Pronto, quando Tomás de Aquino terminou de ler isso, disse que os outros teólogos tinham rasgado os papéis em que escreveram seus textos, porque nada superava em grandeza, profundidade e beleza teológica aquilo que Frei Tomás de Aquino havia dito diante do Papa, e continuam nos textos litúrgicos oficiais ainda hoje. A excelência da Eucaristia, do sacrifício da nova e eterna aliança no corpo de Jesus Cristo. Magnífico! Este corpo nasce, sim, da carne de Maria, do mistério da encarnação, mas quando ela se apresenta, diz Marcos, com os parentes de Jesus, dizem a Jesus que sua mãe e seus irmãos, seus parentes, estão lá fora à sua procura. Jesus aponta para dentro. Aqui dentro estão aqueles que em torno a mim, sentados, me ouvem. Estes ouvem a palavra de Deus, fazem a sua vontade. Estes se tornam seus irmãos, suas irmãs e sua mãe. Adquirem, agora através da fé e do discipulado, uma familiaridade, um parentesco com Jesus similar e quem sabe até superior àquele dos laços consanguíneos. Evidentemente que Nossa Senhora desponta protologicamente como a máxima seguidora de Jesus, aquela que faz a vontade do Pai. Ela disse isso ao anjo em Nazaré: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra, e indica aos discípulos em Caná: fazei tudo o que ele vos disser. Portanto, a excelência de Nossa Senhora sobre toda a humanidade no sentido de parentesco com Jesus não é de modo nenhum arranhado pelo que Jesus disse. Antes, ele nos convida a olhar para Maria e nela encontrar a perfeição da nossa familiaridade com ele. Dispor-se à vontade de Deus como o próprio Jesus. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Dizer de cada um de si, como Nossa Senhora o disse dela mesma: eis aqui o servo, a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade. E fazer tudo o que ele disser, ouvindo a palavra de Jesus, como Nossa Senhora instruiu os seus discípulos em Caná. Santo Tomás de Aquino, com a sua exuberância teológica contida na Suma Teológica e também na Suma contra os Gentios e em tantos textos, nos ajude a mergulhar na maravilha do mistério da nossa fé,
da revelação divina e do amor de Deus que se manifestou na Páscoa de Cristo Jesus, de cujo dom jorra e bebemos e nos alimentamos hoje e sempre, como peregrinos da esperança, através da Eucaristia. A todos, boa festa de Santo Tomás de Aquino. Rezemos para agradecer por tudo isso ao Pai, dizendo-lhe: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém.